sociais do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro está dizendo, gente, que vai conceder a graça. A gente precisa ouvir exatamente o que disse o presidente. Está chegando aqui a aspa para entender, mas essa é uma nova escala de crise, de impasse entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República. O presidente da República está dizendo que um homem que foi condenado ontem a quase 9 anos de prisão por 10 ministros do Supremo Tribunal Federal será indultado por ele neste momento. Ele disse que já assinou nesta quinta-feira um decreto dizendo que vai indultar o deputado Daniel Silveira, que foi ali considerado culpado pelo Supremo Tribunal Federal por ter ameaçado ministros do Supremo. São tantas as facetas que essa informação traz, Renata, porque é o presidente, de novo, voltando a um impasse sem precedentes com o Supremo Tribunal Federal. É o presidente passando a ideia de que é perdoável, é excusável, ainda que é banal que se ataque o Supremo e pessoalmente incite a ameaça de morte a ministros do Supremo, como fez o deputado, e reinstala um clima de desafio, de desavença, de novo, né, amplíssimo na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Dani, é muito significativo esse gesto do presidente, não só pelo extremo, né? Ou seja, ele toma a dianteira de uma solução para o caso, uma vez que o placar da condenação de Daniel Silveira foi elástico, foi uma manifestação muito clara do Supremo Tribunal Federal, não só pela confirmação da condenação, mas pelas mensagens que os ministros da Corte passaram ao preferir seus votos. Mais ainda, quando falávamos há pouco sobre o resultado desse julgamento, eu comentava, né, como figuras do bolsonarismo fizeram questão de permanecer ao lado de Daniel Silveira até o desfecho do caso. Então, citei não só a presença do filho do presidente, olha, a gente está vendo na imagem agora, a presença de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, que foi junto com o Daniel Silveira ontem até o Supremo Tribunal Federal, acompanhando. A intenção dos dois era acompanhar o julgamento dentro da corte, não puderam por conta das restrições impostas pela pandemia, né, as medidas de salvaguardar os ministros por conta da Covid-19, mas esse foi um gesto muito público por parte do filho do presidente de apoiar Daniel Silveira. Outros integrantes do bolsonarismo, pelas redes sociais, citei o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que é muito próximo a Bolsonaro, postou uma foto fazendo uma alusão a Tiradentes. Então, o bolsonarismo não só fez pressão nas redes sociais e bateu bumbo nas redes sociais para cercar esse personagem até o fim, mas quis manter essa defesa e esse descontentamento. E todo esse arco, né, que nós vimos, ele agora é coroado por um gesto desse tamanho. O presidente Jair Bolsonaro decidindo, então, que ele quer usar o que ele tem à disposição para garantir, então, que Daniel Silveira saia impune. Daniel Silveira condenado por crimes e por declarações e por ameaças diretas feitas ao ministro do Supremo, ao Supremo Tribunal Federal. Dani. Gente, atenção, né? O instrumento que o presidente Jair Bolsonaro está utilizando para indultar Daniel Silveira chama-se graça. Graça constitucional é um indulto individual. O indulto que a gente vê no final de ano, que o presidente Jair Bolsonaro disse que ia acabar com ele, mas todo ano o presidente edita o indulto, ele é uma determinada categoria de pessoas, né? Um grupo. Então, o presidente já concedeu, por exemplo, para policiais que estavam condenados por crimes que cometeram no exercício do serviço. A graça é um indulto a uma pessoa. E o que diz a Constituição, né? Que pode ser concedido pelo poder público, ou o presidente da República, ou a autoridade competente, quando esse pedido lhe for feito. O indulto pode ser total, quando alcança todas as sanções impostas, ou parcial, com redução da substituição da sanção. É preciso que a gente acesse o que diz o decreto que, segundo o presidente Jair Bolsonaro,
ele já assinou indultando o deputado Daniel Silveira. A gente conseguiu aqui a decupagem, o que é isso? A transcrição do trecho. Eu chamo a atenção de vocês, o presidente instala uma nova crise sem precedente na esplanada dos ministérios em Brasília e Bolsonaro usa, Renata, por que nada no bolsonarismo é por acaso, né? Por que tudo no bolsonarismo é pura estratégia? Primeiro, cria-se a ideia de Marte, né? O filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, chegou a comparar Daniel Silveira com Jesus Cristo. Daniel Silveira que falou que ia dar surra com gato morto no ministro Luiz Edson Fachin com Jesus Cristo. E os evangélicos saíram em defesa do deputado. De todo modo, o que o presidente está fazendo agora é instalar uma crise sem precedentes. Eu estou repercutindo com ministros, eles estão estupefatos. Eu trago instantes, vamos ouvir, vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição dos poderes, considerando que a concessão do indulto individual decorre de juízo íntegro, baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que ao presidente da República foi dada a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião desferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta e o decreto será cumprido. Artigo 1º, fica concedida a graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo STF em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial. Isso foi o que disse Jair Messias Bolsonaro. Renata, o presidente disse que havia comoção por conta da condenação de Daniel Silveira. Exato. A indicação que Bolsonaro dá tenta dar um ar que é maior do que um caso que estava reverberando para a sua base. O foco central é falar com esse público, com seus apoiadores, isso é muito evidente. Um dos indicativos, né, falava aqui agora, o líder da bancada evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, foi muito rápido em divulgar aqui pelo WhatsApp o trecho exato, né, desse anúncio, falando, olha, nosso presidente acaba de conceder a graça presidencial ao Daniel, né? Ele não mandou apenas para mim, ele disparou isso na sua rede de contatos, né, querendo já dar vazão a esse gesto do presidente, né, mostrando como a base não só estava esperando, mas estava atenta, pronta para reverberar esse movimento, esse gesto do presidente Jair Bolsonaro. De novo, um gesto muito impactante para sua base, mas que é uma reação em altíssima escala a uma decisão que foi colocada pelo Supremo Tribunal Federal em ampla maioria. Estava aqui também trocando impressões com algumas autoridades. Dani vai trazer, gente, já bastidores aí com ministros do Supremo, mas o que eu colhi é de uma surpresa muito grande. Não se imaginava que Bolsonaro tomaria essa medida. Inclusive, uma discussão aqui importante da gente detalhar em breve do quanto isso vai atingir ou não a questão da elegibilidade de Daniel Silveira. Ou seja, há dois efeitos que teria a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, confirmada ontem por maioria dos ministros. A prisão, a condenação do deputado, a perda de seus direitos também em debate, né, se teria de passar pelo legislativo ou não, e a elegibilidade dele, o quanto isso, já a decisão de ontem, já colocaria ele na lei da ficha limpa e impediria ele de concorrer a um cargo eletivo ainda neste ano. Então, esse movimento do presidente, né, ele tem o condão de salvar Daniel Silveira de todas essas frentes. Essa é uma questão que se coloca agora.
Olha, o Vladimir Aras, que é um procurador da República, ele está repercutindo isso, a gente vai trazer em tempo real aqui para vocês. A graça extingue a punibilidade, né? E explica que isso tem base no artigo 107 do Código Penal. Vou abrir o Código Penal aqui para a gente entender, Renata, exatamente se extingue o fato de que Daniel Pereira não vai precisar ir para a cadeia, como tinha determinado o Supremo, ou se também fica, assim, anulada a condenação da ficha limpa. Eu estou recebendo ministros, repercussão de ministros também. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu acabei me perdendo aqui no calor da notícia. Quando eu digo que nada é por acaso na base bolsonarista, é porque eles foram criando essa ideia de mártir, e usaram o dia de Tiradentes para fazer o maior desafio que já foi feito por um presidente que ameaçou não cumprir decisão judicial a maior instância do Poder Judiciário do país, e uma decisão colegiada, decisão ratificada por um homem que passou defendendo o governo, 3 anos o governo dele, André Mendonça, que condenou também. O presidente Jair Bolsonaro faz agora o maior desafio, e de novo, eu ressalto, não se trata de condenar ou desafiar um ministro. O que Bolsonaro faz neste momento é dizer a 10 dos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal que ele não atenderá, não reconhece. E aí, de novo, né, a leitura que é feita para mim por um integrante de Corte Superior, abre aspas, Bolsonaro fez o maior desafio ao judiciário que alguém poderia fazer, porque não é um indulto genérico, como se faz todo ano, e no ano passado, Carmen suspendeu e Barroso manteve nos casos de alvo da Lava Jato. Este é um caso individual. Atenção, né? Segundo Thaís Arbex, a gente está trabalhando aqui enlouquecidamente, todos juntos, né? Repercussões, né? Thaís Arbex, segundo integrantes do Supremo, não existe previsão de indulto para a pena que ainda não transitou em julgado. Atenção, Bolsonaro está indultando um réu que não teve pena transitada em julgado. Por isso, não tem como Bolsonaro indultar Daniel Silveira agora. De novo, né? A gente está fazendo a repercussão. Primeiro, né? Porque, de novo, como a gente explicou, para a questão da perda do mandato, Daniel Silveira ainda poderia apresentar recursos. Isso significa que a pena não transitou em julgado, por isso que ele não foi preso ainda, né? Se já tivesse valendo. E o presidente Jair Bolsonaro, então, poderia ter se antecipado, promovendo um ato sem repercussão legal. Eu volto com Renata Agostini. Renata, na base do presidente Jair Bolsonaro, você trouxe aí a repercussão de integrantes da Igreja Evangélica e deputados também. Conta mais pra gente. 2 informações, um bastidor e uma repercussão. Dani, primeiro o bastidor. Olha, eu estou falando aqui com um aliado, uma pessoa muito próxima ao presidente, para entender se a gente trouxe, né? Olha, autoridades, integrantes do próprio Supremo se surpreenderam, estão ainda digerindo e já vendo complicações legais, é o que Thaís Arbex nos sinaliza. Ali no núcleo duro, o núcleo próximo ao presidente, foi surpresa? A resposta que me chega agora, não. O presidente avisou a alguns poucos que tomaria essa medida. Esse interlocutor com que eu converso agora disse que sim, já sabia. O presidente deu essa indicação a partir do momento que se confirmou esse placar elástico contra Daniel Silveira. Trago repercussão, citei aqui que o líder da bancada evangélica, deputado Sóstenes Cavalcante, disparou muito rapidamente ali, né, nos seus contatos de WhatsApp, falando sobre a decisão do presidente, pedir a ele que nos desse, então, uma declaração, uma leitura sobre esse movimento do presidente Jair Bolsonaro. O que ele nos diz, abre aspas, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu tomar decisões
à margem da nossa Constituição e a maioria do parlamento não teve força necessária para reagir. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por usar a nossa Constituição e colocar a democracia brasileira nos eixos. O STF vai reagir à decisão constitucional do presidente da República, fecha aspas, é o que diz o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que é líder da bancada evangélica. Veja, Dani, que ele termina com uma provocação também. Então, ele está querendo saber como que agora o Supremo Tribunal Federal vai reagir a esse movimento do próprio presidente Jair Bolsonaro. Dani. O que a gente tem, gente, honestamente, né? O que a gente tem é uma espécie de vale-tudo institucional, e eu fico um tanto quanto chocada de ver tanta gente abraçando essa ideia como se ela fosse uma ideia que pudesse trazer algo de bom para o país, né? Você tem o presidente da República desafiando uma decisão coletiva, colegiada. Bolsonaro gostava de individualizar os ataques, mas agora o que ele faz é desmoralizar o Supremo Tribunal Federal como um todo. E a bancada evangélica trata como se fosse quase que um jogo, né? Do tipo, não, então vamos ver aí se o Supremo reage. Calma lá, né, gente? Estado democrático de direito é baseado em pilares, né? A grande questão ali, né? Bolsonaro considerou que não merece pena um crime contra o regime democrático. É essa avaliação que está sendo lida, essa avaliação que está sendo feita nos tribunais superiores. Eu estou conversando com um ministro aqui de Tribunal Superior e essa é a aspa dele, né? O que Bolsonaro sinaliza é que ele considera que não há crime não há punição, não merece punição quem comete crime contra o regime democrático. Essa é a grande questão. A manchete é: Bolsonaro considera que não merece pena quem atenta contra o regime democrático. E por que isso ganha importância no Brasil de hoje? Porque é um presidente que já ameaçou não cumprir decisões da Suprema Corte, do ministro Alexandre de Moraes, e é um presidente que repetidas vezes diz que também não vai confiar na contagem de votos feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um presidente que no cargo, eleito pelo sistema tal qual ele chegou ao poder por esse sistema, que ele agora diz que não merece tanta confiança. Se inscreva no canal e fique atualizado de tudo o que acontece em tempo real.